Vinha da Igreja de Brasília e uma alegria poder estar aqui nesse encontro que reúne a comunidade metodista e a comunidade presbiteriana unida. Eu pensei em partilhar com a comunidade hoje sobre a oração de Neemias, pelo menos 3 aspectos dessa oração de Neemias para a nossa espiritualidade, considerando o Dia dos Pais, considerando esse momento que a gente se encontra com demais irmãos aqui. É importante a gente entender que os textos bíblicos, eles são fruto de vivências, de experiências, de encontros e de vida comunitária. Antes do texto bíblico está a vida, as experiências, as lutas, as tristezas do povo de Israel, das suas relações com os outros povos, da comunidade cristã que nasce e se multiplica em várias comunidades através da vida e mensagem de Jesus Cristo. Então o texto, ele tem muita coisa por trás dele. A gente ouve o texto, mas a gente tem que lembrar que por trás desse texto há muita experiência de vida e de fé. Essa é a primeira coisa que a gente não pode esquecer. Como a gente lê muitos outros livros, a gente tende quase que mecanicamente acolher essa ideia, mas não, a gente tem que entender que o texto bíblico, ele está por trás dele, ele está cheio de vida, de experiência, de orações. O texto de Neemias, ele é um autorrelato. Ele é um autorrelato da experiência de um judeu dentro do Império Persa, antes de Alexandre, antes dos romanos, de perceber uma situação concreta de pobreza, violência, exploração, destruição da cidade, dos muros, e ele sendo alguém temente a Deus, lembrando das promessas, lembrando da caminhada do povo de Israel, ele, mesmo na corte persa, ele faz uma prece, uma oração, e é essa oração que eu queria rapidamente que a gente pudesse captar algumas coisas dela. Porque, de alguma maneira, a reconstrução dos muros e do templo, que terá a ver também com Esdras e outros personagens, está dentro dessa perspectiva de uma oração, de uma entrega e de uma caminhada de fé. A igreja hoje celebra, a Igreja de Brasília celebra seu aniversário, esse mês. De alguma maneira, a nossa vida de fé é uma reconstrução, uma ressignificação diária também, de oração, de fé, de espiritualidade, de cuidado com a família, de mudanças na gente, na nossa cabeça, na nossa história, de encontros, reencontros e até mesmo de desencontros. Então, a primeira coisa é a gente ter em mente que Neemias é alguém que ora movido de compaixão. Ele ouve falar, ele se interessa daquela realidade e ele vai orar. É a primeira coisa que a gente não pode esquecer. A vida de fé é nutrida de oração. A oração é o início de tudo. Há uma experiência fundante na vida com Deus que é a oração. Toda a Bíblia está cheia de orações. Do início do Gênesis até mesmo o Apocalipse, toda ela é perpassada de orações e de louvores. E as duas coisas se encontram. Os louvores e a oração estão juntos. Então, há uma experiência por trás da vida de fé que é a oração. Ela é que sustenta. A gente pode fazer uma teologia, ou seja, uma interpretação do que seja a oração. A gente pode analisar os tipos de oração na Bíblia, e tem muitas. A gente pode dar cursos, estudos sobre oração. Mas a oração, nas Escrituras, e principalmente no Antigo Testamento, ela está junta com o senso de justiça e com a misericórdia. Ela não está dissociada. A oração não é uma coisa separada da justiça e da solidariedade, da misericórdia e da comunhão. Ela não está separada. Essa é uma diferença da oração na tradição judaica e especialmente na tradição cristã também.
Neemias ouve falar da realidade do seu povo e ele tem compaixão. Ele tem misericórdia. Ele se move em direção ao seu povo. Muito antes de fazer cálculos econômicos, se tem recursos para fazer a obra. Muito antes de saber se vai ter gente do lado dele para fazer essa obra. Muito antes de olhar e ver as circunstâncias, se são favoráveis ou não, muito antes disso, ele ora. E essa oração está aqui no livro dele, nesse autorrelato. Esse autorrelato de fé. É a primeira coisa, ele ora. Então a igreja caminha em oração também. A vida de fé dessa comunidade, assim como da comunidade metodista, ela é de oração. Muito antes de nós olharmos, porque nós fazemos cálculos. Em tudo nós fazemos cálculo. Né? Nós fazemos cálculo do nosso futuro, dos nossos investimentos, do cuidado com os pais. Né? Hoje a Adriana conversava comigo. A gente conversava um pouco sobre isso, né? De famílias, de pessoas idosas e a preocupação, quem vai cuidar de mim? Idosos com câncer, idosos sem mobilidade. A gente está vendo que o Brasil, a partir de 60 anos, os idosos estão perdendo a mobilidade. Não é com 80, não, é com 60. Estão começando a perder mobilidade. Então há uma preocupação com o dinheiro, com o futuro, com os filhos, com os netos, com o trabalho, com o preço das coisas, com a segurança. E muitas vezes a nossa oração ela se perde. O que Neemias faz antes de tudo é entender: existe um Deus, que é o nosso Deus, e a nossa vida está nas mãos dele. Existe um Deus que é o Deus dos nossos pais. Existe um Deus que nos chamou, que mesmo que passarmos pelas águas, ele vai estar do nosso lado. Mesmo passando pelo fogo, ele vai estar do nosso lado. Ele prometeu ficar com a gente. As promessas dele nos acompanham. Esse senso profundo está em Neemias. E Neemias ora. Então nós precisamos aprender a orar, em primeiro lugar, simplesmente, porque quando oramos, entramos em contato com Deus e a sua ação, o seu projeto, os seus desejos e tudo que ele tem na nossa vida. Então tudo começa com a oração. Toda a história desse livro, todo o sucesso que os judeus terão, todas as graças que Deus vai dar para eles suportarem, todas as dificuldades, resistências, medos, está aqui, nesse momento da oração. Então, nós nos movemos dentro de um processo que é a relação com Deus através da oração. O que virá daí, eu não sei. Só Deus sabe. Porque são os projetos de Deus na minha vida e na tua vida, e na vida da igreja. A gente olha a igreja e a gente olha a nossa vida na nossa perspectiva. Mas a oração, ela não é assim. Ela está em relação a algo maior, que são os processos da vontade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do projeto de Deus na vida de cada um de nós, com suas graças e também os seus objetivos. Então essa é a primeira coisa que eu queria que a gente tivesse em mão. Ele ora com compaixão, ele ora com misericórdia. Isso talvez seja o que deve nos guiar. A misericórdia, a oração, a ação de graças, deve guiar a nossa vida. Em primeiro lugar. Por isso, Deus abençoa Neemias. Essa é a primeira coisa que eu queria que a gente tivesse em mente. Deus abençoa Neemias. Os judeus, eles têm uma ideia, é o seguinte. Quando Deus ouve uma oração, não é só pela sua misericórdia, pela sua graça. Deus ouve a oração de alguém que toma a decisão justa e misericordiosa. Então Deus ouve, por exemplo, a oração de Tobias, Deus ouve a oração de Abraão, Deus ouve a oração de Elias, dos patriarcas e das matriarcas da Bíblia, porque eles tomam uma decisão de fazer o que é justo, certo e verdadeiro. Então Deus ouve a oração deles. A atitude na tradição do Antigo Testamento, quando você diz, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar do meu neto, eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou ajudar a comunidade, eu vou ajudar aquele projeto, eu vou ser justo, eu vou cuidar, eu vou dar meu tempo. Quando você toma uma decisão voluntária, verdadeira e sincera diante de Deus, de maneira livre, na tradição judaica,
Deus ouve a tua oração. Essa é a concepção dos judeus. Tem um relato judeu que eu li essa semana, curioso, de várias experiências de oração, onde os rabinos foram em algumas pessoas, para entender as respostas da oração daquelas pessoas. Então, não chovia há muito tempo. Então, os rabinos foram porque tinha uma pessoa muito simples, uma pessoa razoavelmente uma pessoa pobre, mas ele orou para que chovesse e Deus ouviu. E os rabinos foram conversar com ele. E ele foi e deixou os rabinos esperando lá. E depois acolheu os rabinos. E por que você não nos acolheu logo? Ele disse, não, porque eu estava ajudando tal pessoa, porque eu fiz isso, porque eu cuidei daquilo, porque eu me interessei por acolher aquela pessoa. Então, a atitude generosa, bondosa, verdadeira daquele coração, quando aquele coração ora, Deus ouve. Essa é um pouco da tradição judaica de oração. Por isso que fala do justo. Do justo, quando ora, Deus ouve. Porque a ideia profunda é que quando você decide voluntariamente fazer o bem, cuidar, quando você tem compromisso com a verdade, com a misericórdia, Deus ouve a tua oração. Porque a gente está acostumado a dizer, Deus vai me ouvir pela graça, pela misericórdia. No mundo judaico, não. É como se Deus dissesse, eu aposto em você. Você move o meu coração. Eu vou dar um exemplo para vocês. José, não querendo difamar Maria, ele deixa secretamente. Depois o anjo vai lá e diz, José, vai. Esse camarada é o camarada que eu aposto. Porque ele tem um coração entregue a Deus. Porque ele tem um coração misericordioso. Essa é a concepção judaica. Deus olha para a gente e olha para a nossa verdade. Muito antes de tudo, é como se Deus ele é bondoso e misericordioso. Mas quando você age com liberdade, verdade, justiça, isso alegra o coração dele. No fundo, é totalmente a graça dele. Mas ele gosta de gente bondosa. Ele gosta de gente que tem coragem de enfrentar desafios. Então ele ouve José. Ele ouve Maria. Ele ouve quem intercede. Por isso que fala no Antigo Testamento do justo que pede e Deus o abençoa. Porque Deus sabe que aquele coração é sincero. E cheio de compaixão. Neemias pensa, eu estou aqui, os meus irmãos não estão bem, eu preciso restaurar a comunidade judaica. Enquanto a Igreja Metodista e a Igreja Presbiteriana Unida tiver o senso da compaixão, de que o projeto da igreja não é o meu projeto, mas é o projeto do nós, de fazer comunidade, de cuidar de gente, com a palavra, com a misericórdia, com a oração, ele vai abençoar. Porque Deus é assim, misericordioso e abençoador. E nos chama a isso também. Nos chama a enfrentar os desafios. A segunda coisa desse texto é que Neemias confessa os pecados. Neemias tem consciência da vulnerabilidade. Ele tem consciência dos erros dos judeus. Porque se tem pobreza e exploração, é porque há pecado. Se tem desigualdade, é porque há pecado. E ele vai ter que arrumar essa bagunça. E ele vai conseguir, com a graça e a força que Deus vai dar a ele. Mas ele ora a Deus, ele confessa os pecados. Ele reconhece que aquele povo é o povo dele. Nós precisamos ter uma compreensão, em segundo lugar, aqui, nessa oração, não apenas da compaixão, mas do senso de comunidade. A oração de Neemias tem senso de comunidade. A oração é sempre algo que nos leva para o senso comunitário. Um homem e uma mulher que ora, ele cuida dos filhos. Um homem e uma mulher que ora, ele cuida dos pais. Um homem e uma mulher que ora, ele é justo. Um homem e uma mulher que ora, ele ajuda a comunidade. Ele favorece projetos, porque ele olha e ele vê os pecados sociais. O egoísmo que sai apenas do indivíduo e ele vai para a estrutura da sociedade. Aqui, a estrutura da sociedade judaica está toda corrompida, fragilizada. Neemias sabe que eles foram para o cativeiro porque eles foram egoístas. E é de mamanda caducando, como diz a minha mãe.
eram os juízes, eram os governadores, eram os profetas, eram os sacerdotes. No livro do Neemias mesmo, tem vários profetas mentirosos que ganharam dinheiro e foram profetizar para Neemias, para ele ficar com medo e desistir. Não é o Brasil de hoje, não, mas é um pedacinho dele, em miniatura. Na antropologia, quando a gente quer conhecer uma sociedade, a gente faz um pequeno recorte. Então, por exemplo, eu quero conhecer o Brasil, e o da Mata fez uma pesquisa sobre o futebol brasileiro. O Roberto da Mata é um antropólogo carioca, e ele fez uma pesquisa sobre o trânsito brasileiro. A pesquisa antropológica do trânsito brasileiro e a pesquisa antropológica do futebol brasileiro mostrou muito bem como é a política, a economia brasileira. A sociedade brasileira, marcada pela desigualdade, eu primeiro. Teve um documento, há muitos anos atrás, da Igreja Luterana, um chamado para os pastores dirigirem com cuidado. Os pastores iam de várias comunidades pastorear e eles, o pezinho deles estava pesado, sabe? E tinha alguns pastores luteranos que encontraram o Senhor mais rapidamente que deveriam. Então a Igreja Luterana pediu, né? O texto do Roberto da Mata é fé em Deus e pé na tábua. Diz assim, o brasileiro, quando ele pega o trânsito, ele esquece de religião, de fé, de economia, ele só corre. Então ele vai fazer uma análise. O trânsito é terra de ninguém. Isso é um pouco do Brasil. A nossa economia é assim. A nossa economia é assim. A nossa política ela é também assim. Então, aqui no livro de Neemias, a gente tem um pedacinho em miniatura de toda a caminhada de Israel. Porque Neemias, do ponto de vista comunitário, ele é um novo Moisés, que está na corte. Moisés não estava na corte? Neemias está na corte. O povo está oprimido. Neemias, o povo está oprimido de todas as formas, e não é porque não tem terra, é porque tem a terra, mas está tudo destruído. E a vida social está toda em colapso. E Neemias é um novo Moisés. Então, a oração move sensos comunitários, porque se ela não mover senso comunitário, ela não é uma oração profundamente verdadeira. Falta alguma coisa nela. Quando o metodista ora, isso leva ele a ser misericordioso. Quando um presbiteriano ora, quando um católico, quando um cristão ora, isso leva ele à misericórdia, mas leva ele ao senso comunitário, descentra. A igreja é sempre o mover entre eu e o outro para o nós, que está além, seja o estrangeiro, seja o necessitado, seja aquele que precisa da cura, da oração, do consolo. Ela é sempre um movimento que vai entre eu e Deus e o outro. Deus ouve o justo porque ele vai ao outro já com esse senso. Então, o nosso desafio é perceber esse movimento. Por isso é importante comunidade. Não existe fé cristã sem comunidade. Não existe fé cristã sem comunidade. Porque a fé cristã sempre me move ao outro. Por isso que o cristianismo ele nasceu naquele pequeno grupo de cristãos e que eles vão se espalhando e vai pipocando em toda o Império Romano, na Ásia, na África, em Roma, na Grécia, vai pipocando pequenas comunidades que vão formando pessoas, que vão se ajudando, que vão orando e que vão construindo a sua fé. Essas comunidades vão dar origem aos cristianismos, os vários ortodoxos, copta, armênio, romano e tantos outros. Por que acontece esse movimento? Em função, em primeiro lugar, do senso comunitário. Então, não existe uma vida separada, tá bom? Vamos jamais esquecer. Vou deixar o Bruno aqui, vamos prestar atenção aqui, todo mundo. Senso comunitário é senso de identidade. Ser judeu é ser generoso e misericordioso. Ser metodista, ser presbiteriano é ser misericordioso, é seguir Jesus Cristo. O metodismo é um adjetivo, não é um substantivo. Deu para entender? O primeiro é ser filho de Deus. O primeiro é cuidar da comunidade. Neemias entende que precisa reorganizar a comunidade. As nossas comunidades precisam caminhar, aperfeiçoando, se ajudando. Isso é um processo contínuo, porque a comunidade também é difícil. Por que tem tanta igreja no Brasil? Porque ser comunidade é muito difícil numa cultura individualista. Tem um sermão do Wesley muito antigo chamado O Perigo do Sectarismo.
É um sermão antigo do Wesley, que ele diz para os metodistas: muito cuidado de vocês acharem que vocês são toda a igreja, que tudo está só em vocês. Há um perigo nisso. Então, essa parceria que tem aqui entre a Metodista e a Presbiteriana Unida, ela é uma bênção. Se ela nos faz amar mais a Jesus e se ela fortalece o senso comunitário. Eu me enriqueço quando eu encontro o Levi, porque o Levi tem uma experiência de fé diferente da minha e a gente caminha junto. Eu me enriqueço com essa caminhada. A comunidade não é fácil de cuidar e de lidar. Neemias vai ter muito problema com a comunidade judaica. Vai ter muita dor de cabeça para imprimir coragem e força nesse time. Não é fácil, não. Ele sabia que não foi 7-1. Foi muito mais que os judeus perderam nessa batalha. Tudo estava destruído e ele retoma a caminhada. Então, o senso comunitário é muito importante. E, por fim, eu queria encerrar essa reflexão mostrando que Jerusalém será restaurada. Os muros serão restaurados, porque o povo se comprometeu com o Senhor e se comprometeu uns com os outros. Nesse tempo de aniversário aqui da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, vamos nos comprometer uns com os outros. Mas com o que a gente vai se comprometer? Em ser uma comunidade generosa, amável, que acolha quem chega, que sirva as pessoas, que dê o melhor que puderem. Se tem um projeto, dá o melhor. Eu trabalho com um irmão que eu conheci no Centro de Recuperação. Na pandemia, o Centro de Recuperação de Planaltina DF, chamado Caverna de Adulão, os pastores mais velhos tiveram dificuldades por causa do Covid. E eu conheci uma pessoa que estava com problema do crack e eu fui levar para o Centro de Recuperação. Quando chegou lá no Centro de Recuperação, disseram: olha, reverendo Isaac, tem pouca gente aqui para dar curso. E tem um pessoal que faz muito culto, mas os meninos já estão cansados de culto. Eles querem uma outra coisa também. Uma palestra, um bate-papo. E aí eu fiz um curso sobre cultura e espiritualidade. Eu falava da mitologia grega e falava da espiritualidade em cima da mitologia grega. Eles adoravam. A gente passava filme, desenho, tudo 100 homens. Uma parte deles já com uma idade. E eu fui servindo eles naquele período da pandemia. Toda quinta-feira eu ia para lá. Aconteça o que acontecesse, eu estava na quinta-feira lá. Foi um período bom. Eu mais crescido que eles. Já tinha trabalhado com outros grupos, mas essa experiência foi muito forte para mim. De como que as famílias brasileiras estão estraçalhadas pela dependência química. Muitas famílias, é difícil ter uma família que não tem um parente com problema com dependência. No final do meu tempo, eu conheci uma pessoa que estava na portaria, no último estágio dos 10 meses do Centro de Recuperação, o irmão Humberto. Conheci o Humberto e a gente sempre conversava. Eu sempre dava uma palavra para ele. E aí a gente seguiu o caminho, mas nunca deixou de ter contato. Quando eu estive em Planaltina, com o projeto de começar uma comunidade, não em Unai, mas em Planaltina, Goiás, onde eu moro, começar uma comunidade de fé lá. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O irmão Humberto frequentava uma igreja pequena. Tinha muita gente séria nessa comunidade. O pastor da igreja emprestava dinheiro dos irmãos e não pagava. Muita falcatrua o pastor fez e muita gente saiu da igreja. Lembra que eu falei da comunidade de Neemias? Se vocês leem com calma, vocês vão ver que muita gente enganando. E ele se entristeceu e saiu da comunidade. E o pastor, lá do Centro de Recuperação, que foi embora para a Austrália, disse assim: eu tenho o reverendo Isaac lá, rapaz. Vai, ajuda ele. Tá lá. Falou assim para ele, né? E Humberto veio e fez uma caminhada comigo. Agora eu comecei a comunidade em Planaltina. Uma pequena comunidade, porque eu moro lá e eu acabo ajudando muitas famílias. Aqui e acolá, a gente que está fazendo a obra de Deus, aqui e acolá a gente é solicitado aonde pensa que não vai ser e a gente cuida aonde pensa que não ia cuidar. A gente alugou um espaço agora, a gente vai começar um trabalho com criança.
Estamos organizando o lugar, já inauguramos. E tem um irmão que estava lá no centro de recuperação, anos e anos na dependência química. A mãe morreu sem ver ele novo e com uma nova vida. Esse irmão que estava lá, naquele pequeno centro de recuperação, está me ajudando lá. Quando chega no final do mês para pagar o aluguel da igreja, ele é a primeira pessoa que deposita dinheiro. Tudo que a gente está precisando, ele vai lá. Ele disse assim, reverendo Isaac, eu tomava uma garrafa de Orloff por dia. Por dia. Hoje, ele está reunido com os filhos e com os netos, celebrando, né, o Dia dos Pais. Então a gente tem o quê? A gente tem a possibilidade de construir comunidade com pessoas que a gente ora, desenvolvem um senso comunitário, entendem a fé. Ele está na empresa dele, a empresa dele está caminhando devagar, mas está prosperando, porque ele é uma pessoa séria. E ele, acima de tudo, quer ajudar a obra de Deus. Então, a oração, ela faz esse caminho. A compaixão que a gente dá, ela gera mudança na vida das pessoas. E que às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê logo. A gente não vê logo. Um dia desse me ligaram lá da Bahia, um rapaz, olha, eu estou aqui tocando numa igreja, um músico maravilhoso, eu estou precisando de um músico lá na comunidade, mas que eu digo, rapaz, vem para cá, o cara toca maravilhosamente bem, encantador na música, estava tocando nos projetos sociais lá na Bahia, servindo uma igreja, eu conheci ele dependente de crack aqui em Brasília, está lá com a família, a mãe feliz. Então, às vezes a gente vê o fruto do nosso trabalho, às vezes a gente não vê. Mas o que interessa é, a oração move o nosso coração à compaixão, a gente faz comunidades nascerem, como essa lá em Unai, e como essa que surgiu aqui no Lago Norte, metodista. A gente vai seguindo e servindo, e a gente semeia, e Deus vai dar o crescimento. O que interessa é, Neemias foi fiel, e nós precisamos ser fiéis. Neemias fez o que pôde, e Deus abençoou. Nós faremos o que pudermos e Deus vai fazer o impossível que nós não pudermos, porque Ele é fiel. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, fortaleça o nosso coração, anime o nosso coração, para que a gente tenha a graça de ter boa música na igreja, louvando ao Senhor, cantando a Ele, servindo, fazendo projetos que a gente olha assim, mas o Senhor abençoa, e tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.